damos as boas-vindas aqui conosco na devocional. Quando vocês virem aqui a este vídeo, nós damos assim, desejamos um bom dia de preparação para cada um. E ontem nós começamos uma série. A gente não procura dias necessariamente específicos para começarmos algo novo, seja aqui, seja na igreja. A gente simplesmente vai dando continuidade à vida na oportunidade que aparece para aprendermos. Então, não nos atemos a calendários, então para a gente interessa a necessidade ser satisfeita. E ontem a gente então deu início à série sobre a verdadeira felicidade, né? O que é felicidade. Depois, esses são nomes provisórios, só para que a gente entenda do que está sendo tratado. Quando realmente for ganhando corpo a série, aí a gente dá um nome fixo, tá bom? Pelo qual a gente vai identificar esse conjunto aqui de breves reflexões que fizemos por um período das nossas devocionais matinais, a devocional pessoal, o culto individual que devemos prestar ao nosso Deus, e que recebemos aqui algum auxílio por meio do que fazemos cedo aqui no canal, 5 horas da manhã, de segunda a sábado. Ontem a gente viu também que, para falar de felicidade, essa felicidade do cristão, a gente lançou mão lá do texto de Mateus, capítulo 5. Eu já recomendo que você leia sempre Mateus capítulos 5, 6 e 7, tá bom? De vez em quando pegue esses 3 capítulos de Mateus e leia, porque aí nós temos o conjunto da bem-aventurança de Cristo. É o maior sermão, talvez, aqui da Bíblia. Talvez não, é o maior sermão da Bíblia, e pelo menos o seu registro, né? Que lá em Atos dos Apóstolos, é claro que o sermão de Pedro não foi apenas não foram apenas aqueles versículos que temos lá, né? Em Atos 2. Ali é um resumo muito bem feito, que Lucas fez esse resumo do sermão de Pedro lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Aqui está mais estendido. Mateus, ele procurou aqui demonstrar do sermão de Cristo, o sermão da montanha, todo o ensino precioso que o Senhor deu naquele dia, porque aqui é o evangelho do reino. É um evangelho que foi escrito especificamente no início. Os seus leitores iniciais seriam justamente os judeus, e Mateus está apresentando o reino de Deus aqui, inaugurado pelo seu próprio rei, que é Cristo. Então é por isso que começa lá com a genealogia, porque pessoas importantes para os judeus são apresentadas, estas pessoas, pela sua genealogia. Então nós temos a genealogia lá nobre de Cristo, logo no começo, e que incluiu pessoas que não tiveram origem assim tão nobre, né? Como a própria Raabe. Nós vamos aqui relembrar a você que Jesus começa o que a gente conhece aqui como capítulo 5 de Mateus, porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, isso é bem mais recente. Mas o sermão começa dizendo aqui uma narrativa introdutória do narrador, que é Mateus, dizendo assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e verso 2 diz: e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí vem um conjunto de bem-aventuranças, tá bom? Ontem nós terminamos pedindo que você guardasse consigo 1 ou 2 perguntas, né? Sabemos realmente o que é felicidade? Porque a gente precisa entender um pouco por que é tão infeliz a nossa busca pela felicidade, tá certo? E a infelicidade, ela é algo que toda a humanidade experimenta em algum momento, outros experimentam a vida toda,
tá certo? No entanto, há uma virada na vida de alguns seres humanos, aqueles que recebem a Cristo pela fé, eles não terão mais necessariamente, tá bom? A tristeza como o oposto da felicidade. A gente já vai tratar disso depois que orarmos, e aí a gente volta aqui. Hoje é dia de preparação, aí eu peço um pouquinho de sua tolerância. Eu vou tentar pelo menos de segunda a sexta gastar aqui uns 15 minutos, tá? 15, se passar um pouco, se for menos é um pouco. E aí hoje, dia de preparação, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu digo em geral, né, a maioria das pessoas, nem todos aqui teremos tanto tempo assim. Eu mesmo não tenho, porque eu tenho que me preparar para o dia do Senhor de uma maneira especial, porque eu tenho que pregar, eu tenho outras coisas a fazer que enche bastante o sábado para mim. Mas assim, a gente pode sim passar aqui uns minutos dando alguma explicação a mais. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus querido, nesse final de madrugada do dia da preparação, quando já amanhecemos ou quando já acordamos, porque o dia ainda não amanheceu, mas já estamos despertados para a necessidade de cuidarmos das coisas que provavelmente, possivelmente, venham atrapalhar o dia do Senhor. Então, nos ajuda durante esse dia a vivermos, ó Deus, atentos a colocarmos todas as coisas em ordem, para que não haja nenhum tropeço, impedimento de te buscarmos juntos amanhã em adoração. Nós pedimos desde já pelo dia de amanhã, quanto ao trabalho que desejamos realizar em Teu nome, para a glória do Senhor, o ajuntamento solene às 9 da manhã, lá na congregação de Nova Esperança, com toda a igreja e todos os nossos irmãos, convidados, amigos, familiares, onde também teremos naquela ocasião a ceia dos membros da igreja e depois o almoço comunitário com todos juntos, nos alegrando, brincando, como tem sido sempre ao longo aqui de nossa caminhada. Nos ajuda, nós te pedimos o perdão dos nossos pecados nessa manhã. Foi uma semana longa de desafios para todos, e alguns com desafios um pouco a mais. Os dias que temos são estes, são dias que antecedem a volta do Teu Filho, ao qual aguardamos intensamente, ardentemente no nosso coração. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça a vida dos que são Teus especialmente, até para ajudarmos aqueles, ó Deus, que se sentirão mais perdidos ainda do que nós. Te pedimos que nesses dias conturbados, seja do ponto de vista político, governamental, seja do ponto de vista econômico, porque as coisas nem sempre foram tão perfeitas, boas, plenamente satisfatórias para nós, mas elas foram dificultando. Só que nesse novo ano entramos assim sentindo efeitos terríveis na economia. Muitas pessoas, inclusive por conta da seca que passamos aqui no Nordeste e em outros lugares, acabaram dando cabo de sua vida. Te pedimos Tua misericórdia, Tua graça para famílias que passam por tragédias como estas, porque se perder um ente já é doloroso. Perder um ente por uma situação de suicídio, como foi recentemente aqui na nossa cidade, uma pessoa conhecida, querida, dando cabo de sua própria vida. Se não for o Senhor, onde vamos buscar equilíbrio? Onde vamos buscar certeza? Onde vamos buscar esperança? Onde vamos buscar, ó Deus, alento? Te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça a nossa vida, a nossa fé, e que o Senhor Deus traga paz, serenidade ao coração de todos. Que não sejam os problemas da nossa existência, os problemas dos nossos dias, grandes, suficientes para roubar
a felicidade cristã do nosso coração. Nos ajuda, seja a tua misericórdia com a minha vida, com a vida do meu filho aqui, nossa família, nossa pequena família, no nosso lar, que ainda não está, ó Deus, completo, terminado, mas te louvamos porque temos um teto que nos abriga, nós temos o alimento, não comemos todos os dias o que gostaríamos e às vezes, na verdade, nem o que deveríamos comer sempre. Essa é a realidade de muitos de nós, tem se tornado também a realidade de outros que não estavam afeitos, acostumados a uma situação assim, mas é com grande alegria e com grande gratidão que nós recebemos o pouco que temos, porque é a tua boa mão, é a tua provisão que nos assiste todos os dias. Todos os dias somos assistidos por tua graça. Nós estamos aqui, ó Deus, eu falando com os meus irmãos me ouvindo, porque é pelo Senhor, é pela mão do Senhor que nós existimos, nós vivemos e nos movemos. Nós queremos render graças ao teu santo nome, ó Deus, por tua bondade infinita. E quanto a nós, não temos pena de nós temos pena das pessoas que não estão acostumadas a certas adversidades. Seja a adversidade, ó Deus, de sua liberdade restrita, seja a adversidade no alimento, a adversidade no seu bolso, a adversidade nos seus relacionamentos. A maioria das pessoas não estão preparadas para isso. Pessoas que se dizem cristãs não estão sabendo lidar com isso, então nos ajude nesses dias, nos socorra por tua palavra, pela operação do teu Espírito, nos ajude, sustenta-nos com a tua boa mão, com a tua graça e nos faz agora estarmos nos deleitando, estarmos, ó Deus, nos alegrando no Senhor, no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa verdadeira alegria é no Senhor, como o teu servo Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós pedimos que o Senhor fique conosco, nos ajude, guarda, ó Deus, as famílias da nossa cidade, das cidades aqui do nosso entorno, do nosso estado e da nossa nação. É no nome de teu Filho que pedimos. Amém. Meus amados irmãos, eu já fiz aqui no começo uma breve lembrança para vocês do que encontramos aqui, do que temos encontrado ao abrirmos as páginas da Escritura em Mateus capítulo 5. A gente vê aqui que Jesus, então, vimos o preâmbulo aqui dos 2 primeiros versos, de que Jesus, ele vai aqui agora começar a ensinar o que ele expressou como bem-aventurados, tá bom? Isso aqui tem uma ligação muito forte, meus irmãos, com o Salmo 1. Quando a gente pensa em bem-aventurança, a gente pensa no Salmo 1, que é a grande introdução dos servos, tá bom? Dos súditos do rei que Deus estabeleceu sobre Sião no Salmo 2. Então, Salmo 1 e 2 é a grande introdução de todo o saltério, mas também, gravem bem isso, Salmos 1 e 2, é importante estarem estes dois salmos presentes na mente e no coração da gente, quando a gente vai, por exemplo, examinar o livro de Apocalipse, tá bom? Porque ali é quando a batalha ela se torna reinda e então o rei já começa, esse rei que Deus estabeleceu sobre Sião, já começa ali no capítulo 1 de Apocalipse, no meio da tribulação daqueles irmãos naquela época, do primeiro século, despreocupando o coração da igreja do Senhor, representada por 7 igrejas específicas ali mencionadas, 7 para dizer o conjunto completo das igrejas. Apocalipse é todo codificado, tá certo? Então, realmente é um texto que não é tão simples de ser compreendido. Faz 2 anos que tivemos a exposição completinha, durante 1 ano e meio ou mais um pouco. Se somarmos os estudos da quarta sobre escatologia inaugurada, nós teremos aí uns 2 anos de estudos e pregação em Apocalipse, que tivemos recentemente há uns 2 anos. Mas meu ponto é dizer que
a boa compreensão de Apocalipse, que não é um texto fácil de se entender, tá certo? Porque ali é simbologia. Então é bom que a gente compreenda o Salmo 1 e o Salmo 2, tá bom? Os súditos do rei, e o Salmo 2, o rei destes súditos aqui, que faz um convite, né, uma convocação geral para que venham e beijem o filho, tá certo? O amem acima de tudo. E aqui o Salmo 1, para a gente não gastar mais tempo com outros assuntos, ele fala, talvez aqui não haja necessidade de lermos todo nesse momento, mas para que você entenda, o Salmo começa fazendo afirmações assim, bem-aventurado o homem, e aí vem na forma negativa, tá? Paulo vai usar esse método também, quando Paulo fala que a gente deve se despir do velho homem, que é contrário a Deus, e nos revestirmos do novo homem, conforme a palavra, conforme Cristo. Então, aqui também segue assim, o que não, tá certo? O que devemos evitar aqui, não andarmos no conselho dos ímpios, esse é o bem-aventurado. Não se deter no caminho dos pecadores, tá? O bem-aventurado também não se detém. E também o bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 afirmações de uma mesma verdade aqui, de maneiras diferentes, tá certo? Sobre conselhos, a gente precisa de uma base de verdade, nem todo conselho é verdadeiro, e se é conselho dos ímpios, na verdade conselho de tudo que vai contra a vontade de Deus. Não se deter no caminho dos pecadores, um padrão de moral para nós é a lei de Deus e não a de pecadores, porque a prática deles, a moralidade deles também ofende a Deus, é contra Deus e não devemos seguir por este caminho, tá? Da mesma forma, a roda de escarnecedores, a convivência, tá certo? Com escarnecedores. A gente não deve evitar a convivência com as pessoas, tá? Mas a gente deve evitar a convivência com pessoas que vivem por escarnecer a Deus, tá certo? Ímpios, pecadores, escarnecedores são basicamente a mesma coisa, todos estão em oposição a Deus, a verdade de Deus, a moral de Deus e a vida que Deus oferece, tá? Então, aqui a gente já sabe que é de Cristo que a gente tá observando, tá? Então, antes, onde está o prazer do bem-aventurado? Bom, se somos de fato bem-aventurados, nosso prazer está na lei do Senhor, por óbvio, mediante o que vimos no verso 1, e na sua lei, o bem-aventurado medita de dia e de noite. De dia e de noite ele medita, ele balbucia, né? Para o judeu meditar é balbuciar, é falar baixinho para pelo menos alcançar os ouvidos, seus próprios ouvidos, tá bom? É para ensinar. Ele mesmo vive meditar para o judeu. É por isso que aquelas orações dos judeus ortodoxos lá no Muro das Lamentações em Jerusalém ali, ele está fazendo uma meditação na lei do Senhor, só que ali é de uma maneira mecânica, ali é de uma maneira... Isso aqui se aplica ao nosso coração. Você não está no meio do trabalho e ficar lá recitando textos da Bíblia audivelmente, tá? Ou mesmo que só você ouça, mas as pessoas vão reparar que você está feito um doido lá balbuciando as coisas. Mas a ideia é que isso martele no seu coração e na sua mente. Então, meditar na lei do Senhor, tá certo? E aqui vai dizer que o bem-aventurado é como árvore plantada junto à corrente de águas. Todo mundo, a gente que é brasileiro, sabe como é um pé de gameleira junto de um ribeiro, né? Você só vai encontrar verde mesmo, frondosa aquela árvore, verde todo o tempo. A folha não murcha, né? E se for uma frutífera, ela dará o fruto correto e bom, né? Plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto. E a folhagem dela não murcha, não cai, tudo. E o bem-aventurado, ele é bem-sucedido em tudo que faz. Tá bom? Eu não vou falar o contraste aqui agora, tá? Os ímpios lá do verso 1,
que a gente não deve seguir o conselho, nem o caminho, nem se assentar com eles, enquanto exercem a sua impiedade, nos aconselham de sua impiedade, a gente não pode acompanhá-los nisso, a gente não pode evitá-los e nem deve, temos que amá-los, mas evitar o conselho deles, o procedimento deles e estar com eles de maneira inconvenientemente, tá certo? A gente tem que evitar essas questões aqui, mas os ímpios que não são assim, devemos evitar suas práticas. Contudo, o que temos aqui que chama a atenção é o fato de que o bem-aventurado, vivendo como bem-aventurado, ele é bem-sucedido, tá certo? E eu falaria que a partir do 4 a gente tem aí o contraste, tá certo? Quem não é bem-aventurado, como que ele é, o que é que ele é? E aí está aí uma descrição do ímpio, e o que vai acontecer está no verso 6, ele não será contado na congregação dos bem-aventurados, tá certo? Pois bem, o que eu quero trazer aqui em relevo para vocês são duas coisas nessa manhã. Primeiro, que ideia você faz do que seja uma pessoa bem-sucedida? Ora, eu não vou falar nem de quem não tem compromisso com Deus, e as pessoas que tentam buscam ter algum compromisso com Deus, elas pelo menos vão adotar um padrão cristão, de alguns hábitos, mesmo que ainda seja ali na superfície da vida, na vida superficial, religiosa, meramente religiosa, mas pelo menos demonstra um pouco mais de temor. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, é que mesmo a maioria dos que se intitulam cristãos, seja de que matiz de cristianismo for, não importa, mesmo para aqueles que se intitulam cristãos, a ideia de uma pessoa bem-sucedida, ela é bem danificada na mente e no coração das pessoas. Quando as pessoas da nossa sociedade, dos nossos dias, elas veem um homem que não tem um carro, ou tem um carro muito velho, ver uma família que não tem uma casa terminada, né? Um casamento que não parece um casamento de propaganda de margarina. Os mais velhos aqui vão me entender melhor do que vocês mais jovens. Se não tem um dinheiro guardado debaixo do travesseiro ou na conta do banco, se não tem uma propriedade, veja, tudo isso que eu estou relatando para vocês são condições impostas pela sociedade, são imposições, onde, apartada a sociedade da palavra de Deus, ela quer dizer para você o que é o ideal de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um velho, de uma família bem-sucedida. E aí, os demarcadores, os indicadores de uma vida bem-sucedida estarão na sua cosmética, na sua estética, estará sempre no seu ar de bem-sucedido o tempo todo, de uma pessoa que todo o tempo faz de tudo para esconder os problemas que tem. Quem é que faz sucesso hoje em dia? É justamente quem está aqui na internet. O que é que você sabe desses grandes líderes? Hoje está essa moda do coach, né? Nós temos um que é bastante famoso e que tem milhões de visualizações, como Pablo Marçal.
há um vídeo que mostra a que ponto da inutilidade humana pode chegar alguém quando ele critica um amigo que tentou comprar uma Ferrari de 2 milhões, mas porque não tinha um nome famoso, não pôde comprar. E aí ele ficou chateado com aquilo, e ainda acho que adolescente, jovem, ele foi lá e comprou. Primeiro ele já está fazendo uma autoafirmação de que de menino ele já era muito famoso e que a Ferrari lá na Itália já reconhecia o nome dele, para de uma hora para outra, numa fila de espera, por bilionários no mundo que aguardam a oportunidade de pegar a sua Ferrari lá na Itália, ele cortou a fila, comprou de uma hora para outra a Ferrari. E aí, se não fosse isso já uma coisa tão... Eu estou com vergonha de contar essa história para vocês, mas está aí na internet. Ele vai e diz que queria entender o que é que há na Ferrari para ela custar 2 milhões, e de uma hora para outra, ele que era jovenzinho quando comprou a Ferrari, já tinha filhos, e chamou os filhos para desmontar essa Ferrari, para descobrir, disse que já desmontou não sei quanto por cento dessa Ferrari, mas os filhos, e que está desmontando um carro de 2 milhões de dólares, para descobrir o que é que tem ali. Ele está tentando se passar por um estoico. Tá bom? Eu não tenho tempo aqui agora para... Mas depois vocês pesquisam aí, filosofia estoica, estoicismo. Tá bom? Como é lamentável isso, né? Tem outros, tem vários outros, né? Fazem ar de bem-sucedidos, né? É uma pena porque se tornou uma pessoa sem nenhuma relevância, a não ser o fato de que milhares e milhares de pessoas vazias vão atrás dele. Por quê? Porque ele se torna o Deus pessoal de milhares de indivíduos que gostariam de se realizar na vida que o Pablo Marçal mostra ter aparecendo ali por alguns instantes na internet. Você não convive com ele, você não sabe onde ele mora, você não sabe nem se o nome dele é esse mesmo. Isso se aplica aos pastores de internet, isso se aplica a tanta gente. O que é que você conhece dessas pessoas? A vida real dessas pessoas. Achei interessante, um certo tempo, um amigo da cidade, passei por uma dificuldade bastante grande, se tentou abater a minha moral, o meu procedimento, e quando um senhor foi ouvido por algumas pessoas sobre isso, né, onde se tentava ali denigrir a minha imagem, as próprias pessoas falaram: mas como assim? Por que então, se o pastor fez coisa errada, por que não foi embora? Por que está aqui? A gente, ou você procura ter uma vida transparente, você vai ao seu credor e conversa com ele, você mostra suas dificuldades. Você não consegue sustentar uma vida encoberta todo o tempo. Uma hora cresce tanto as coisas que a coberta que você tem para cobrir o que você está tentando cobrir, a coberta fica curta, porque é como um menino que cresce ligeiro. A vozinha fez uma coxa bonita de retalhos para um menino com 5 anos, seu netinho querido. Mas esse netinho com 5 anos, ele está crescendo numa velocidade assustadora. Os problemas também, se não resolvidos, ou você tem que andar na luz. Isso João explica na primeira cartinha dele, né? Temos que estar na luz como ele, Cristo, também na luz está. Ele mesmo é a luz dos homens. A gente não pode evitar isso, tá bom? Isso tudo tem a ver com bem-aventurança, pastor? Tem, porque se a gente não entender esses princípios aqui, a gente não vai entender os contrastes, porque Jesus, ele vai
parecia aqui ensinar por contrastes. Para a gente terminar, porque a gente já tem meia hora aqui de live, como é que foi ensinado lá atrás pelos gregos antes de Cristo e que até hoje as pessoas adotam sobre o conceito de felicidade. Por contraste é o seguinte: a felicidade é o contrário da tristeza. Então, tá aí a explicação por que eu não consigo ficar feliz o tempo todo, por que eu não consigo me realizar nas coisas, nas pessoas, mas é porque você está procurando felicidade onde não é fonte de felicidade. Você está baseando sua felicidade, primeiro, você está tratando felicidade como uma coisa muito pequena, que pode vir para nós de uma festa, de uma família, de filhos, de pais. Estas coisas passarão. As pessoas, nossos entes queridos, eles vão morrer. Tem pais aqui que vão me ouvir e que sabem da dor de ter perdido um filho, porque se não é natural a gente morrer, porque Deus não criou a gente para morrer, a gente morre porque a morte é o salário do pecado da gente. Se já não é natural morrer, se já não é do ciclo da vida, o ciclo verdadeiro, tá? Porque o ciclo da vida na escola é bem contraditório. Como é que é ciclo da vida e você vai nascer, crescer, multiplicar, né? Reproduzir, envelhecer e morrer? Um ciclo da vida que termina na morte, isso é totalmente ilógico. Então, se não é natural morrer, por isso que a gente se choca com a morte da nossa avó com 120 anos e faz 40 anos que está no soro a gente esperando morrer, e 40 anos a gente esperou aquele dia. No dia que morre, a gente sente muito. Sente muito. E quanto mais distante a gente vive de Cristo, é maior o desespero da perda. Agora veja você perder alguém mais jovem do que você. Veja você perder alguém mais jovem que é seu filho. Né? Isso deve ser uma dor aguda. Isso quer dizer então que eu vou viver infeliz para sempre? Bom, sim e não. Sim, se esse teu filho era o teu ídolo, o ídolo do teu coração. Se o coach lá da internet é o ídolo do teu coração. Se o pastor da internet é o ídolo do teu coração. Se o presidente que passou, se o atual, é o ídolo do teu coração. Gente, o que é que isso importa com a verdadeira felicidade? Absolutamente nada. Então, primeiro vamos desconstruir o que a gente acha que é felicidade e que não é. Porque a verdadeira felicidade, se ela é verdadeira, ela tem uma fonte que é infinita. Se ela é verdadeira, ela tem uma fonte que é eterna. Se ela é verdadeira, ela tem uma fonte que é imutável. Independente de onde a gente mora, como a gente mora, o que come e o que deixa de comer, quanto se tem e quanto se deve, não depende das circunstâncias externas. Tá certo? E é por isso que a verdadeira felicidade se impõe na nossa vida como uma resposta. Se impõe na nossa vida como uma contracultura. Porque ela pode começar muito bem daquela forma lá do Salmo 1. Ser uma felicidade que leva ao verdadeiro sentido de bem-sucedido, de uma pessoa bem-sucedida. Então, pastor, o senhor ainda não disse o que é a verdadeira felicidade, já tem a bem-aventurança. E agora o que é então ser bem-sucedido? Segunda-feira de manhã cedo, aí com bem menos tempo do que esse que utilizamos aqui, a gente volta para esse assunto. Tá bom? Vá orando a Deus, pedindo entendimento. Estas coisas, as coisas do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos, tá certo?
você não vai aprender aqui em alguns minutos, numa manhã qualquer que você chegou aqui, qualquer assunto que seja e que faça parte da sua vida. Porque a sua vida é muito especial, você é a imagem e a semelhança de Deus, querendo ou não, aceitando ou não, tá certo? Então fomos criados de uma maneira especial para termos uma existência também especial, acima das demais coisas que existem. Nós louvamos a Deus por sua presença aqui. Espero que você consiga ter chegado até esse ponto aqui da devocional, tá bom? Se as devocionais com metade desse tempo aqui só vão até no máximo a metade do tempo, então eu estou falando de um quarto de tempo aqui dessa devocional. Então, a você que chegou até aqui, que bom. E eu espero que seja proveitoso para você. Tá certo? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças e pedimos que agora estes textos da tua palavra lidos, eles sejam considerados, guardados no coração da gente. Por mais esforço e habilidade que o pastor possa ter para nos dar alguma explicação, as palavras do homem não transformam a vida de ninguém, nem a dele mesmo. Mas as tuas palavras, Senhor, elas são vivas, a tua palavra é viva e eficaz, penetrante o suficiente para nos atravessar, como diz o escritor aos Hebreus. Nós pedimos que, portanto, nessa manhã do dia de preparação, teu Espírito transpasse o nosso coração, essa espada do Espírito que é a tua palavra, que ela corta dos dois lados, é aguda o suficiente para, com facilidade, se o Senhor quiser, nos traspassar. E que a tua palavra ela venha e fique cravada dentro de nós. Nós te rogamos que ela penetre em nós e nos ressuscite, nos dê nova vida. E que nesses dias, ó Deus, que se aproxima o retorno de teu Filho, e nesses dias em que percebemos que o mundo definitivamente não é o mundo que ninguém encontrou aqui quando nasceu, te pedimos que o Senhor nos guie, tenha misericórdia de nós e nos guie na direção do Senhor. Isso tem que ser mediado por tua palavra, porque é aqui na tua palavra que o Senhor se revela para nós e que o Senhor diz para nós qual a tua vontade. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados mais uma vez, guarda, ó Deus, nossa vida, a vida da nossa família, nossos lares, e ajuda-nos, ó Deus, aqui na nossa igreja, ajuda todo o teu remanescente, nossos irmãos, toda a tua igreja da qual fazemos parte, a igreja una, santa, católica, apostólica, cristã. Guarda o teu remanescente, guarda a vida de todos os teus servos nessa manhã, junto com a nossa família, para que amanhã possamos estar diante do Senhor, em santos ajuntamentos solenes, em todos os lugares, para te buscarmos, para te adorarmos, para te servirmos. Ajuda-nos em tudo, nós rogamos assim por um dia de paz para todos, no nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos juntos. Não é possível ainda respondermos se será transmitido o culto, tá bom? Por causa do sinal de internet onde estaremos.